Muita gente me faz o seguinte questionamento. Um graduado no Taekwondo WT, da World Taekwondo, né, Federação Mundial, e ele tem a mesma graduação caso ele vá para o Taekwondo ITF, que é o International Taekwondo Federation, né, são duas federações diferentes, mas existe essa dúvida, né, se eu me graduar em uma, né, alguns chamam de estilo, se eu me graduar no estilo WT, eu vou ter a mesma graduação no estilo ITF, ou seja, vamos supor que eu seja faixa preta no estilo WT. Eu também vou ser faixa preta no estilo ITF? Vamos falar sobre isso nesse vídeo aqui. A resposta ela é muito simples, tá? Tem gente que gosta de dar complexidade a algo que é simples. Taekwondo WT e Taekwondo ITF são considerados, por mais que tenham o mesmo nome, né, o Taekwondo na sua base, são considerados duas modalidades diferentes. Como Karatê e Judô, por exemplo. Né? Ambas são do Japão, porém são duas modalidades diferentes. Então, se você for faixa preta em uma modalidade, não necessariamente você vai ser faixa preta em outra, né? Automaticamente, não, você não vai ser. Claro, você pode treinar as duas modalidades, participar, fazer todo o processo de desenvolvimento, de graduação de ambas as modalidades, porém, não é automático. Se você for faixa preta de uma, você não é faixa preta de outra. Talvez você tenha até um pouco de facilidade no desenvolvimento da segunda, porque muitas coisas são parecidas, né? Os nomes, algumas execuções de técnicas, existem algumas semelhanças. Isso não são iguais, mas são semelhantes. Então, as técnicas, por exemplo, de competição, elas são diferentes. As regras da WT são diferentes das regras da ITF. Então, a parte da nomenclatura da ITF, em alguns casos, né, em muitos casos, praticamente é tudo falado em português. No Taekwondo WT, muita gente fala em português por falta de conhecimento, mas o nome das técnicas, né, os nomes dos movimentos, das bases, das defesas, são em coreano. Né? Eu já falei sobre isso aqui no canal. É importantíssimo que você entenda isso. Tipo, Apchagi, por exemplo, é um chute frontal. Yopchagi é o chute lateral. Chagi é chute. Yop é lateral. Ap é frontal. Murmyo, muita gente não conhece a palavra murmyo, que quer dizer um passo à frente. Apbal murmyo, quer dizer que você vai pegar a perna da frente e trazer para trás, fazendo uma troca de base. Existem muitos nomes com um certo nível de complexidade que muita gente não se preocupa em estudar, talvez não tenha até acesso a esse conhecimento. E pensando nisso, caso você seja uma pessoa que goste de estudar, que você queira realmente aprender a parte de nomenclatura das artes marciais coreanas, tem um treinamento de coreano do mestre Alexandre Coelho, que é o meu mestre de Santa Catarina, inclusive um treinamento fantástico, que te dá uma bagagem enorme na parte escrita, na parte de leitura, na parte de formação de palavra, da língua coreana, principalmente voltada para as artes marciais coreanas, no Taekwondo, Hapkido, Rendon Kondo e por aí vai. Se você quiser aprender com esse método de treinamento do mestre Alexandre, vai ter um link na descrição desse vídeo aqui para esse treinamento. Não é caro, é um treinamento barato, que vale muito a pena, um investimento sensacional para quem realmente quer aprender, armazenar mais informações e ter o que repassar, ter mais conteúdo para repassar lá na frente, quando for professor, quando for mestre e por aí vai. Porque é muito comum a gente ver atletas, faixas pretas, professores, mestres que não sabem falar direito as nomenclaturas. É claro que existem diversos sinônimos entre as nomenclaturas. Uma mesma técnica pode ter mais de um nome. Isso é comum. Que nem sinônimo no português. Girar e rodar, por exemplo, significam a mesma coisa. No coreano também tem isso. Então, uma técnica que às vezes você conhece como mondolyo, por exemplo, ela tem um nome de torá, que significa um girar. Então, é importante que você entenda como que funciona esse contexto para quando você for participar de um seminário, de algum professor que você não conheça, que você não tenha contato direto, você pelo menos entenda, né, o que aquele professor está falando, o que ele está solicitando. Hoje, é muito comum, por exemplo, a gente ver no próprio YouTube tem diversos vídeos de Poomsae, de mestres coreanos ensinando, né, o Poomsae, com aquele nome daquelas técnicas que para muita gente é algo de outro mundo, parece russo. Eu, particularmente, de alguns dos meus alunos ali, os que estudam mais, né, os alunos que têm mais dedicação, os mais avançados, né, mesmo quem começa
basicamente, ela vai aprendendo, vai estudando, vai chegar num nível em que vai pegar um vídeo coreano onde o cara define, né, onde o mestre ali define o nome da técnica certinho e vai conseguir interpretar. Porque é muito importante, é uma língua totalmente diferente do que a gente está acostumado, porém a gente precisa fazer com que essa nova língua seja mais natural para a gente, seja mais comum a gente ouvir. Então a gente tem que falar, ouvir de uma pessoa, ouvir de outra pessoa, ouvir de uma terceira pessoa, ouvir com pessoas de sotaque diferente, para a gente treinar a nossa audição e conseguir entender um movimento, tá? Então, assim, eu falei desse treinamento de coreano porque é muito importante que as pessoas do Taekwondo estudem, né? Enchem a sua cabeça de informação, armazenem mais conteúdo para repassar isso para frente, para a gente não ficar apenas em chutes em raquetes, que nem é muito comum eu ver isso por aí, né? Infelizmente. Esquece da parte técnica, esquece da parte de nomenclatura, esquece da parte de definição das técnicas. Por exemplo, a base Apkubi. Você que treina Taekwondo, sei lá há quantos anos, você sabe qual que é a definição da base Apkubi? Por exemplo, qual que é a distância entre o pé da frente e o pé de trás? Qual é o ângulo de dobra da perna da frente? Qual que é a parte, como que fica a perna de trás? Ela fica esticada, fica semiflexionada? Como que fica a posição do pé da perna de trás? Fica no ângulo de 45 graus, no ângulo de 180, fica com o calcanhar virado para cima? São diversos detalhes que muita gente não ensina e é importante que você aprenda isso, porque dessa forma você vai conseguir executar essa técnica com mais naturalidade, com uma perfeição hipotética maior. Você vai conseguir executar o Poomsae se preocupando em menos detalhes, porque você já vai decorar aquela base. Então, quando você fizer um Apkubi, você já vai saber qual que é a posição exata da base Apkubi, da postura. A base Tweet Kubi, por exemplo, que é aquela base mais voltada para luta, né? Não as lutas atuais, que as competições atuais a base ela mais lateralizada, mais Chum Sagi, por exemplo. Mas a base Tweet Kubi, você sabe qual que é a distribuição de peso? Qual é o percentual de peso na perna de trás? Qual que é o percentual de peso da perna da frente? Como que fica a posição do tronco? Fica mais centralizada? Fica mais frontal? Fica mais para trás? Tweet Kubi, você sabe o que significa essa expressão? Qual é a tradução? Então, muita coisa é importante. Eu sempre falo, o Taekwondo é muito mais do que apenas chutes em raquete. Taekwondo é conteúdo. Você precisa aprender a armazenar isso, estudar cada vez mais, tirar dúvida com o seu professor. Se o seu professor não souber, ele precisa procurar um mestre, que se não souber, precisa procurar outro mestre, e por aí vai. E assim a gente vai trocando informação, sempre fazendo com que o nosso aprendizado seja sempre maior e não menor. A gente não pode limitar, a gente não pode se basear, né, dos ensinamentos, dos treinamentos por baixo. A gente tem que treinar para cima. Quem estiver lá embaixo ainda começando, mais basicamente, mais intermediário, que é essa pessoa que tem que correr atrás para aprender as técnicas mais avançadas e não regredir a turma para aprender uma técnica mais básica para subir de novo. Não. Cada um tem que correr atrás do prejuízo. Eu sempre falo, correr contra o tempo. Uma pessoa que iniciou agora, já numa turma avançada, essa pessoa tem que estar ciente de que ela vai ter que ralar, vai ter que estudar, vai ter que aprender, vai ter que tirar dúvida, vai ter que se dedicar, se comprometer, para aí sim conseguir chegar num nível mais próximo dos intermediários, para que todo mundo fique intermediário e todo mundo cresça junto. Tipo, você tá numa multidão, você vê uma multidão correndo na tua frente, você quer entrar naquela multidão, você vai ter que correr também. Você não vai falar para todo mundo, começa a caminhar aí porque eu não sei correr ainda. Não, isso não funciona, você vai ter que entrar naquela engrenagem. Então estude, se preocupe menos em graduação e se preocupe mais em estudo, em conteúdo. Isso que é o mais importante para você, no caso do Taekwondo, claro, né? E se o teu objetivo for apenas aprender a lutar, o Taekwondo talvez te ensine, mas isso você vai estar menosprezando a modalidade. A modalidade é muito mais do que isso. A modalidade é muito mais do que apenas um esporte. A modalidade é uma arte marcial. Dentro do conceito de arte marcial, existem muitos outros fundamentos que muita gente não se preocupa. Porém, são muito importantes, né, para a tua vida, para o desenvolvimento pessoal, desenvolvimento emocional. Até mesmo isso vai te refletir no teu desenvolvimento profissional, quando você começar a sua carreira de trabalho, enfim, conquistar o seu espaço, na tua condição amorosa, na parte de empatia, na parte de amar o próximo, de respeitar o próximo. Isso faz muito sentido. Quem treina apenas por esporte
está menosprezando a modalidade. Não seja mais um deles. Se preocupem em estudar e passar todo o conteúdo para frente. Forte abraço e até o próximo vídeo.